paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos em Cristo Jesus. Estamos na EBD do segundo trimestre de 2023, na lição 9, uma família nada perfeita. E este é um vídeo de apoio à aula principal que nós já postamos aqui no vídeo e está aí na descrição do vídeo. Nós queremos falar hoje sobre a educação dos hebreus e o exemplo que podemos extrair de suas práticas educacionais. Quando os judeus saíram do deserto e entraram em Canaã, não havia um sistema educacional organizado. No entanto, à medida que progrediam, um sistema educacional foi gradualmente desenvolvido no meio da nação. Inicialmente, a educação era centrada no lar, sendo responsabilidade da mãe educar os filhos e as filhas até os 3 anos de idade. Quando então os meninos aprendiam a lei com o pai, que também os ensinava um ofício. Por isso, nosso estudo hoje é na EBD do segundo trimestre de 2023, lição 9, uma família nada perfeita. A importância da educação para os hebreus estava no fato de que eles acreditavam que por meio dela as crianças poderiam compreender a natureza de Jeová por meio do que ele havia feito, do que ele exigia na lei. A passagem-chave era Deuteronômio 6, que ensinava as crianças a amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e força. As crianças eram estimuladas a fazer perguntas sobre as festas e aprender sobre os atos de Deus. No entanto, mesmo com todo esse ensinamento, vimos na vida dos filhos de Davi um exemplo de como a educação pode falhar. E se não houver um coração disposto a seguir a lei de Deus, isto acontece. Aminão, Absalão e Adonias, filhos de Davi, foram educados na lei do Senhor, mas não seguiram os ensinamentos do seu Deus, também dos seus pais. Por isso estamos estudando o EBD do segundo trimestre de 2023, lição 9, uma família nada perfeita para o nosso aperfeiçoamento espiritual. A educação é importante, mas não é o único fator que influencia o comportamento humano. A cultura pagã nas nações vizinhas, como nos dias de hoje, era um fator complicador que exigia muito cuidado dos pais na criação dos filhos. Por isso é preciso que tenhamos cuidado a educar os nossos filhos, para que a influência da cultura ao nosso redor não os desvie da vontade de Deus. Que possamos ter em mente a importância da educação em nossas vidas e família, mas também a influência da cultura ao nosso redor, que possamos educar os nossos filhos com amor e dedicação, para que eles possam compreender a lei do Senhor e assim segui-la com todo o coração, alma e força. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui gravando aqui na nossa própria casa e às vezes vaza algum som de cachorro, crianças, vendedores, mas não se preocupe, a obra do Senhor está sendo feita. Já deu para perceber quanto é importante este tema, não é? Para quem ainda não conhece esse trabalho, eu sou o pastor Osmar Prasti, este é o canal Rádio Evangélica Galileia, congrego na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, setor 113, Vila Fátima. O pastor local é o pastor Leslie Marinho e o pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Este vídeo é para os professores, alunos e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical, que é a EBD, e esse vídeo que você está vendo é de apoio ao vídeo principal que já está postado. Se você perdeu, a descrição estará aí, o link estará aí na descrição. E prestigie o nosso trabalho assistindo até o final, se inscrevendo no canal, clicando no gostei, fazendo um comentário abençoador, compartilhando com outros irmãos. E vamos agora para o próximo tópico, desenvolvendo esse nosso estudo bíblico de apoio à lição bíblica número 9, uma família nada perfeita. Meus amados irmãos, eu venho aqui, em nome de Jesus Cristo, exortá-los hoje a refletir sobre a responsabilidade e influência espiritual que temos sobre os nossos filhos. A história de Davi nos ensina uma grande lição. A negligência na educação espiritual dos filhos pode ter consequências graves e duradouras. Agora a pergunta é, como podemos evitar a negligência para com a família? A negligência para com a família é considerada um pecado, pois a família é uma instituição criada por Deus, é importante para o seu plano de salvação. Negligência é quando alguém não cumpre com as suas responsabilidades para com a família, seja por falta de tempo, atenção, cuidado, amor, proteção, excesso de trabalho. De várias maneiras, nós mesmos tropeçamos em cada um desses erros. A Bíblia nos ensina que os pais têm a responsabilidade de criar e educar seus filhos, conforme Efésios 6:4, e de suprir as necessidades físicas e emocionais da família, conforme 1 Timóteo 5:8,
quando o pai ou uma mãe é negligente em relação aos seus filhos. Isso pode levar às consequências graves, como a desobediência, a rebeldia, a insegurança, a falta de confiança. Além disso, irmãos, a negligência também pode ocorrer quando um cônjuge não cumpre com as suas responsabilidades no casamento, como a falta de comunicação, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de comprometimento. Isso pode levar a conflitos, infidelidade e até o divórcio. Portanto, a Bíblia nos exorta a não sermos negligentes para com a nossa família, mas a cuidarmos dela com amor, dedicação, respeito, compromisso, seguindo os princípios e valores ensinados por Deus e a sua santa palavra. Glória a Jesus. O resultado da negligência para com a família é a disfunção familiar. A disfunção familiar refere-se a problemas e desequilíbrios que afetam o funcionamento saudável de uma família. Isso pode envolver a presença de comportamentos disfuncionais, como abuso, negligência, falta de comunicação afetiva, falta de apoio emocional ou conflitos frequentes e intensos. Essas dinâmicas familiares disfuncionais podem impactar negativamente os membros da família, resultando em dificuldades emocionais, problemas de relacionamento, baixa autoestima, problemas de saúde mental e comportamentos autodestrutivos, como mutilações, suicídios. A disfunção familiar pode afetar todas as estruturas familiares, independentemente da sua composição, e é importante buscar apoio e intervenção para promover a cura e o bem-estar da família. Te aconselho a saber mais sobre disfunção familiar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, negligenciou a lei de Deus para os seus filhos. Isso trouxe consequências trágicas para a sua família. Ele plantou a semente do pecado em sua casa e a colheita foi amarga. O pecado do sacerdote do lar, a falta de amor à palavra de Deus, resultou em uma família desestruturada e ameaçada espiritualmente. Não podemos permitir que o mesmo aconteça conosco. Precisamos ser diligentes na educação espiritual dos nossos filhos, ensinando-lhes a palavra de Deus, levando-os à casa do Senhor, à igreja, orando com eles, orando por eles. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade como sacerdotes do lar. Talvez alguém possa pensar, mas meu filho é responsável por sua própria vida espiritual. Sim, é verdade que cada um de nós é responsável por nossas próprias escolhas e vidas e caminhada com Deus, mas como pais, temos a responsabilidade de criar um ambiente propício para que os nossos filhos cresçam espiritualmente. Não podemos esperar que os nossos filhos busquem a Deus sozinhos. Precisamos liderar pelo exemplo e pelo ensino. Além disso, precisamos lembrar que a justiça de Deus é soberana a nossos filhos e nossos pecados podem ter consequências graves para as nossas famílias. Não podemos pensar que os nossos pecados não afetarão os nossos filhos. Como Davi, podemos plantar sementes de pecado que serão colhidas por os nossos filhos. Mas há esperança. Há esperança para você, meu irmão. O perdão de Deus é real e poderoso. Ele pode nos perdoar, nos restaurar, assim como fez com Davi. Mas precisamos ser sinceros e arrependidos diante de Deus, buscando a sua graça, a sua misericórdia. Precisamos ser diligentes na educação espiritual dos nossos filhos, liderando pelo exemplo e pelo ensino. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade como sacerdotes do lar. Que Deus nos ajude a ser fiéis em cumprir esse papel tão importante em nossas famílias. Quando cuidamos dos nossos filhos, nós estamos criando cidadãos para a vida eterna. Observemos na Bíblia a jornada da ruína da família de Davi, descrita no capítulo de 12 a 15 de 2 Samuel. Este texto nos mostra as consequências do erro de Davi e como isso afetou não apenas ele, mas a sua família e até mesmo o reino de Israel. Natã foi enviado por Deus para revelar o erro de Davi e mostrar as consequências do seu pecado com Batseba, e a primeira consequência foi a morte da criança, como um lembrete de que o salário do pecado é a morte. Mas Davi não aprendeu a lição e as suas falhas continuaram a se espalhar pela família. E isso às vezes acontece conosco. Ele sofreu a vergonha do incesto dos seus filhos, Tamar e Aminon, como lembrete da degradação moral que ele próprio plantou na sua família. E quando Aminon foi morto por Absalão, Davi não fez nada para corrigi-lo, o que afetou negativamente tanto a vida política quanto a vida doméstica de Davi. Absalão, por sua vez, usurpou o trono de Davi,
lembrando de como ele próprio usurpou o lugar de Urias, tomando a sua esposa. E quando Absalão se deitou com as suas concubinas de Davi, ele foi lembrado do que ele próprio havia feito com a mulher de Urias. E por fim, uma praga apareceu como lembrete do orgulho de Davi para humilhá-lo. Isso nos mostra como o pecado de Davi repercutiu em sua família, afetando a sua esposa, os seus filhos, suas concubinas. Essa história bíblica é um alerta para nós hoje. Devemos sempre lembrar da nossa responsabilidade, influência espiritual sobre os nossos filhos e famílias. Precisamos estar atentos aos nossos erros e buscarmos corrigi-los, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de toda a nossa família. Lembre-se, as consequências do pecado podem ser devastadoras e afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Busquem sempre a sabedoria e a orientação de Deus em todas as suas decisões e ações para que possam evitar a jornada da ruína em suas próprias famílias, como aconteceu com Davi. É preciso refletir sobre a importância de uma boa educação para a construção de uma família saudável e próspera. Sabemos que os pais têm a responsabilidade de orientar os seus filhos, mas não podemos esquecer que a fidelidade do líder da casa e a sabedoria da esposa são fundamentais para essa construção. O exemplo do rei Davi nos mostra claramente que as falhas do líder da casa repercutem em toda a família. Davi pecou ao cometer adultério e homicídio, e esses pecados tiveram consequências em sua vida e na vida da sua família. A vergonha do incesto dos seus filhos, a usurpação do trono por um deles, a morte traiçoeira de outro, são exemplos claros de como a falta de fidelidade e sabedoria podem levar uma família à ruína. Por isso, meus irmãos, precisamos ser fiéis a Deus e aos nossos cônjuges. Precisamos buscar a sabedoria divina para conduzir as nossas famílias. É preciso lembrar que os nossos filhos são como flechas nas mãos do arqueiro e cabe a nós direcioná-las para o caminho certo, para o alvo certo. Que possamos, portanto, buscar constantemente a fidelidade e a sabedoria que vem do Senhor, para que possamos edificar os nossos lares com bases sólidas e repletos das bênçãos divinas, que os nossos filhos cresçam em um ambiente de amor, respeito e harmonia, e que nossos lares sejam lugares de refúgio, lugares de paz. Que Deus nos ajude a sermos líderes fiéis e sábios para a glória do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meus amados irmãos, faça campanha de oração na sua igreja, faça culto de oração pela família na sua igreja, para que Deus abençoe as famílias da igreja. Meus amados irmãos, estuda a lição bíblica na sua casa de 4 a 5 vezes durante a semana, assista esta videoaula pelo menos 3 vezes durante a semana, e o vídeo de apoio, que é este aqui que eu estou te dando agora, para rechear um pouco mais o conteúdo para você. Tudo isso será mais objetivo, resumido e fará você lembrar os pontos principais da lição, e você terá tempo para ouvir os seus alunos e responder às dúvidas que porventura surgirem na sua sala de aula. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o estado, a cidade, a vila, o bairro onde você mora, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo.